Que bom estarmos aqui juntos com os irmãos. Vamos à Bíblia, 1 Reis capítulo 18. Apenas para contextualizar 1 Reis 18, o povo de Israel estava envolvido na idolatria, e Deus foi desafiado pelos profetas de Baal. Então Elias convoca todo o povo a comparecer ao Monte Carmelo, e ali acontece algo, relatado em 1 Reis 18, e nós vamos ler apenas o verso 30. 1 Reis 18, verso 30. Antes de lermos o texto, porém, eu convido os irmãos mais uma vez a curvarem a fronte, para nós pedirmos que o Senhor nos ajude nesse estudo. Vamos orar. Querido bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bênção, pela tua manifestação entre nós nessa manhã, pelos ensinos que o Senhor já trouxe a nós durante a escola sabatina, e pedimos que teu Santo Espírito continue conosco nessa hora, abrindo o nosso entendimento, acalmando o nosso coração e nos dando forças e motivação para colocarmos em prática o que vamos estudar. Salve, Senhor, as nossas famílias. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 1 Reis 18, diante do desafio, os profetas de Baal então passaram ali um dia inteiro invocando o seu suposto rei, ou o suposto Deus, e nada aconteceu, ele não se manifestou. E eu faço uma pergunta: Satanás tem poder para fazer descer fogo do céu? Tem. Por que ele não fez? Porque é Deus que manda. Satanás só age dentro daquilo que Deus permite. Mas então, antes de invocar o nome do Senhor, observe no verso 30 o que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Leandro, o que essa história de Elias tem a ver com o final de semana da família? Tudo, tem tudo a ver. Muitos dos nossos problemas como famílias são resultado, se não todos, o resultado de altares esquecidos, empoeirados, destruídos dentro do lar. E nós precisamos então restaurar o altar da família. Veja, não é pecado quando nós temos problemas conjugais, familiares, buscar o conselho, buscar a ajuda de um amigo cristão, do pastor, de um ancião, do líder do ministério da família, quem sabe até de um terapeuta cristão. Isso não é pecado, não é errado, precisamos dessas ferramentas. Mas em primeiro lugar, o alicerce de tudo é a restauração do altar da família. Vocês concordam comigo que sem a restauração do altar da família, nenhuma terapia vai dar jeito para o casal? Concordam comigo? Porque Cristo disse assim: sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Então nós precisamos urgentemente restaurar o altar da família. Nós vamos ver nessa manhã o que é isso e como se faz isso na prática. A última pesquisa publicada pela Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia revelou que 63% dos adventistas ao redor do mundo não fazem culto familiar, regularmente, diariamente. 63% é muita gente? Muita gente. Então, diante desse dado, nós entendemos que nós precisamos urgentemente restaurar o altar da família, restaurar o culto familiar diário. E eu pergunto a vocês, de quem é esta responsabilidade? De quem? Do homem, do sacerdote do lar. Não é à toa que ele recebe esse título. Ele é o sacerdote do lar. O homem precisa tomar a iniciativa de restaurar o altar da família, e a mulher então age como uma auxiliadora. Muitas vezes a mulher precisa tomar a iniciativa por algumas circunstâncias temporárias em que o homem precisa se ausentar. Mas diante de Deus a responsabilidade é do homem. E isso é ser o cabeça do lar. Ser o cabeça do lar não tem nada a ver com sair mandando em todo mundo, ser ditador, dar ordens em todo mundo. Não, não, não. É aquele que serve, é aquele que cuida, que protege, e é aquele que restaura o altar da família. Agora, como se faz isso na prática? Como é que se restaura o altar da família? Olha só. Imagina que você está andando pela rua e você encontra uma família querida, amigos seus. E você percebe que essa família está abatida, está apática, está meio amarelada, um semblante meio entristecido. E você pergunta: gente, o que está acontecendo com vocês?
Então o sacerdote daquela família diz assim: olha, o que está acontecendo é o seguinte, nossa família está muito doente, nós estamos muito doentes, e a gente então procurou um médico para ajudar a gente nisso. E esse médico disse o seguinte para nós: eu vou prescrever para vocês uma dieta, uma receita, uma dieta, que se vocês seguirem, vocês vão melhorar. A dieta é a seguinte: vocês vão se alimentar uma vez por semana. 6 dias de jejum, 1 dia se alimenta. 6 dias de jejum, 1 dia se alimenta. E vocês vão fazer isso para o resto da vida de vocês. Então aquele homem diz assim: amigo, eu comecei a seguir essa dieta, nossa família começou a seguir essa dieta, mas parece que eu estou ficando mais doente. Parece que minha família está mais fraca. Amigo, faz um favor para mim. Você pode orar pela minha família? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O que essa família está precisando nesse momento? É de oração? É de oração? Não. Ela está precisando de quê? Comer. E eu não digo que é errado orar por essa família, nós temos que orar por essa família. O que eu estou dizendo é, orarmos por esta família, sem que esta família comece a se alimentar diariamente, vai resolver o problema dela, nossa oração? Não. Então, essencialmente, o que essa família precisa de comida. Quantos aqui gostariam de ir nesse médico? Ninguém? Vocês acham que essa é uma dieta absurda? Acham? Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes é exatamente essa dieta que a gente segue na vida espiritual? Já pararam para pensar? Ou seja, a minha família se alimenta uma vez por semana. Quando? Geralmente no sábado. Nos outros dias não tem alimento para a família, e a família vai enfraquecendo espiritualmente, e muitas vezes, sabe o que a gente faz para resolver esse problema? Evento, programa. E eu não estou dizendo que eventos e programas são ruins, fazem parte, nos ajudam muito. O que eu estou dizendo é que para muitas das nossas famílias, o que elas estão precisando não é de oração intercessória, essencialmente, não é de programas, eventos e aconselhamentos cristãos. O que essas famílias estão precisando é de quê? Comida. Não vai ser forte espiritualmente, não vai ter nutrição espiritual se não comer. E eu repito, devemos orar por essas famílias, porque uma delas pode ser qual? Pode ser a de quem? Pode ser a minha. Então nós devemos orar. Mas essencialmente a oração não vai ajudar em nada se o sacerdote não reunir a sua família todos os dias para fazer o quê? Comer, se alimentar. Eu pergunto uma coisa para vocês. Mas se alimentar do quê? Qual é a dieta? Cristo é o nosso grande nutricionista, e Ele prescreveu a dieta para as nossas famílias. Vocês querem ver? É uma dieta um pouco assustadora, mas funciona. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 6. É uma dieta um pouco estranha, num primeiro momento. Inclusive, escandalizou os próprios judeus. Os judeus ficaram assustados com essa dieta que Cristo prescreveu. João, capítulo 6, verso 53. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, lhes disse, olha o nutricionista em ação: na verdade vos digo, que se não comerdes o quê? A carne do Filho do Homem, e não beberdes o quê? O seu sangue, o que vai acontecer? Não tereis vida em vós mesmos. Jesus está dizendo basicamente para as famílias: se a sua família não comer carne e não beber sangue, não vai ter vida. Isso assustou os judeus. Interessante que ao judeu era proibido beber sangue, e na própria lei levítica que proibia beber sangue, dizia a razão: vocês não devem beber sangue, porque no sangue está o quê? A vida. E Jesus disse: se vocês não beberem o meu sangue e não comerem da minha carne, vocês não terão vida. E eu pergunto, com que frequência nossas famílias estão se reunindo para se alimentar? Vamos ser mais específicos, com que frequência a minha família está se reunindo para se alimentar da carne de Cristo e do seu sangue? Veja o verso 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida. Que tipo de vida? Espera aí, Jesus conjugou o verbo ter em qual tempo? Presente. Ele diz que quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna quando? Agora. Por quê? Quem é a vida eterna?
Cristo é a vida eterna, e aqueles que permanecem em Cristo, enquanto permanecerem em Cristo, já estão desfrutando da vida eterna, que é Ele, entendem? E Jesus diz mais, verso 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Agora, irmãos, o que é comer a carne e beber o sangue de Cristo na prática, no dia a dia? Jesus responde no verso 63, olha o que ele diz ali, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, como se come a carne e bebe o sangue de Cristo na prática do dia a dia? Ouvindo as suas palavras. E por meio de que ferramenta que Cristo se manifesta e expõe as suas palavras? As Escrituras. Então, como se come a carne e bebe o sangue de Cristo na prática? A família precisa ser reunida diariamente para fazer o quê? Estudar as Escrituras. Deixa eu dizer uma coisa importante e séria para vocês. Sem isso, diariamente, nenhuma família ficará de pé. Porque Jesus disse que sem mim, e nada quer dizer o quê? Nada. Vocês não podem fazer nada. Deixa eu compartilhar com vocês um texto aqui, do Espírito de Profecia. Um texto muito importante para resumir essa questão. Diz assim, não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados, não basta isso, porque o comer a carne e o beber o sangue, quando a gente lembra da cerimônia da Santa Ceia, também representa a justificação pela fé, receber a Cristo pela fé, receber a sua graça. Mas a irmã White escreve que não basta apenas receber a Cristo, receber o perdão dos nossos pecados. Devemos pela fé estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele, mediante o quê? Sua palavra, o estudo da palavra. Disse Cristo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna. E para explicar o que queria dizer, Cristo ajuntou, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quanto tempo nós temos gastado ou demandado no estudo da palavra? Quanto tempo nossas famílias têm se reunido para estudar juntos a palavra de Deus? Sem essa nutrição diária, a família terá forças e vida espiritual, irmãos? Não. Pode ir no melhor terapeuta que existir. Não vai resolver nada. Porque sem Cristo, ninguém pode fazer nada. Como eu costumo dizer, eu não sou um negacionista da ciência. Eu creio que a ciência é uma bênção em muitos aspectos, ainda que tenha se corrompido em outros aspectos. Mas, irmãos, eu creio na importância e na utilidade de terapias cristãs, ok? Cristãs. O que eu não creio é em terapia que não inclui Cristo. Não creio. Porque Jesus foi claro em dizer, sem mim, nada, vocês não podem fazer nada. Vocês têm que se alimentar de mim, diariamente. Agora, muitas pessoas podem dizer assim, mas eu estou sem tempo para isso, eu trabalho demais. E eu entendo, irmãos, é o mundo que a gente vive. Muitas vezes, não só o homem, mas a mulher também precisa sair para trabalhar. É o mundo que nós vivemos. Mas eu faço um apelo aos irmãos. Nós fazemos tudo, todo o sacrifício, nos organizamos para trazer o sustento material para as nossas famílias. E eu pergunto, e o sustento espiritual? Eu sei que trabalhamos muito, mas precisamos encontrar tempo, precisamos nos organizar, precisamos colocar o alimento espiritual como principal alimento para a nossa família. Porque sem isso, nada vai funcionar. Homens, apelo mais uma vez, esse é o nosso papel. Precisamos organizar as coisas de forma que a nossa família se reúna para se alimentar de Deus todos os dias. Todos os dias. Isso dá trabalho, quer ver? Se alguém quiser o pão da vida eterna, tem que fazer o quê? Tem que se esforçar por isso. Não tem outro caminho. Se eu quero prover o alimento espiritual para a minha família, eu preciso me esforçar, eu preciso me organizar, eu preciso organizar a minha casa, eu preciso ordenar a minha família, porque o alimento espiritual é o mais importante.
um outro alimento espiritual para a nossa família, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu uma carta aos Colossenses, ele deu uma ordem aos Colossenses, quando ele disse assim: perseverai em oração. Irmãos, quanto tempo a minha família tem passado reunida, orando juntos? Porque sem mim, disse Jesus, nada vai funcionar. E geralmente quando uma família está com problemas, quando um casal tem problemas, existem muitos casos de casais que vão procurar um amigo, um pastor, um líder, um ancião, um diretor de lar e família, um terapeuta, e tudo bem, nós precisamos de ajuda uns dos outros. Mas muitas das nossas famílias não estão procurando a quem? Cristo. E como eu disse ontem, muitas vezes quando casais nos procuram, eu falo: irmão, o primeiro ponto, o primeiro passo é buscar a Deus. Existem outras coisas que nós podemos orientar, mas o primeiro passo é buscar a Deus. Sem isso, não existe orientação que te ajude. Muitos pensam assim: está falando para eu ir orar? É isso? É só isso que você tem para me dizer? Não, não é só isso. Oração não é só isso. Oração é o quê? Tudo na vida do cristão. E nós temos, com o decorrer do tempo, perdido o hábito de orar. Temos ou não temos? E nós precisamos usar essa ferramenta que Deus nos concedeu. Precisamos orar com a nossa família. Precisamos unir os nossos filhos, unir nossas famílias todos os dias para passarmos tempo com eles em oração. Perseverar em oração, essa expressão, ela pressupõe um relacionamento, um convívio, uma permanência com Cristo diariamente. Perseverança. Temos que nos manter ligados ao Senhor. Uma família que não ora, ela não permanece de pé. E nesse contexto, irmãos, mais do que pedir oração pela nossa família, nós estamos precisando trabalhar pela nossa família. Nós temos uma dificuldade, nós temos uma tendência à terceirização das coisas. Já perceberam? Irmão, ora pela minha família, tudo bem, oração intercessória é maravilhosa, é poderosa, mas eu pergunto, será que eu estou orando pela minha família? Será que eu estou reunindo a minha família para orar? Não podemos terceirizar isso, isso é um trabalho nosso. Veja, nós não podemos ser sustentados pelas orações de outras pessoas, quando? Quando nós mesmos não oramos, quando nós mesmos negligenciamos a prática da oração, porque Bíblia e oração, são os alicerces que mantêm uma família de pé. É a única coisa capaz de unir uma família. Não existe outro caminho. Sem mim, nada podeis fazer. Irmãos, vocês creem que nossas famílias estão precisando voltar à oração? Voltar a se reunir para isso? Restaurar o altar da família, estamos precisando disso? Urgentemente. E eu repito, programas e eventos são importantes, ajudam muita gente, mas programas e eventos não são a solução. Só existe uma solução: Cristo. Cristo no centro do lar. É a única solução. Veja que interessante, uma das funções do profeta Elias e dos Elias que viriam depois, olha que interessante, eu disse que a oração, o estudo da palavra, unida, é a única coisa que pode então alicerçar uma família e unir os seus membros. Abra sua Bíblia no livro de Malaquias, está lá no finalzinho do Antigo Testamento. Olha que interessante, como nós falamos de Elias, qual era uma das funções de Elias e dos outros Elias espirituais que viriam no futuro. Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei quem? Profeta Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então Elias restaura o altar de Israel. E uma consequência da restauração, ou uma das consequências da restauração do altar da família, é o quê? A unidade da família novamente. E eu quero dizer uma coisa para os pais, para as mães que estão aqui presentes, e que têm seus filhos fora da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Não pare de orar.
a gente tem a tendência de desistir. É a nossa inclinação. A gente ora por 5, 10 anos, chega uma hora que eu acho que Deus não está me ouvindo. Não desista de orar. Combinado, mães? Especialmente as mães, né? Elas se angustiam mais pelos seus filhos afastados, porque o Espírito Santo é capaz de reunir as nossas famílias de novo. Mas para isso, em nosso lar, o altar da família precisa ser o quê? Restaurado, reconstruído. Porque é o poder de Deus que une as famílias. Pensa na seguinte cena. Imagina que eu convidei Fernando, Lili e as meninas para almoçarem conosco lá na nossa casa, lá na nossa rocinha. Serão bem-vindos quando quiserem, ok? E eles sentam ali na nossa mesa. A minha esposa, então, traz 2 pratos. Espera aí, estamos em 6. 2 pratos. Então, a minha esposa e eu, a gente começa a se servir. E começamos a comer aquela comida saborosa, gostosa, que alegria, a gente está ali conversando. Fernando, um cavalheiro, observa aquela situação, não vai falar nada, apenas observa. Mas quando eu termino de comer, estou saciado, eu olho para o Fernando e para a Lilian e falo assim, e aí, comeram bem? Estão satisfeitos? O Fernando já sofrendo então as agruras da fome, ele perde a linha. E ele fala comigo, você está doido? É claro que eu não estou satisfeito. Mas como, Fernando, você não está satisfeito? Você passou um tempo olhando aí minha esposa comer e você não está satisfeito? E ele diz, não estou satisfeito. Mas por que não? A resposta é simples. Eu não estou satisfeito porque eu não comi, eu só fiquei olhando. Irmãos, o que vocês pensariam de mim? Alguém quer me visitar, almoçar lá em casa? As pessoas diriam, Leandro, tá maluco. Como é que uma pessoa pode se alimentar, se nutrir, olhando os outros comerem? Isso não existe. Irmãos, isso é um absurdo, mas é exatamente o que muitos de nós fazemos na vida espiritual. Nós muitas vezes levamos as nossas famílias para uma programação como essa, para que elas recebam alimento. E eu falei, isso é importante, ajuda a gente muito. E aqui nós ouvimos seminários de estudos que outras pessoas prepararam. Muitas vezes pedimos tanta oração intercessória e nós queremos nos alimentar das orações que outros fizeram. Muitas vezes a gente quer se alimentar das experiências de famílias que estavam à beira do divórcio e foram restauradas pelo Senhor. E isso é bom, isso nos motiva, irmãos. Mas eu pergunto, e a nossa experiência com Deus? E os nossos estudos pessoais, quando a gente reúne a família, vamos estudar a Bíblia juntos? E a nossa oração em família, onde é que está? Não podemos terceirizar as coisas. Muitas pessoas dizem assim, eu quero ter uma experiência com Deus, já ouviu isso? Geralmente quando uma pessoa diz, eu quero ter uma experiência com Deus, ela está pensando em algo sobrenatural. Irmãos, o que é experiência com Deus? Convívio. Estudo diário da palavra, é passar tempo com ele, e isso é experiência com Deus, e se Ele quiser se revelar de forma sobrenatural, louvado seja o seu nome, mas se Ele não quiser, experiência com Deus é Bíblia e oração. E um dia uma irmã conversou comigo lá fora, e disse, irmão Leandro, eu saí uns 100 quilos mais leve hoje, depois de ouvir isso. Por quê, irmã? Porque eu fico ouvindo mensagem de gente que viu anjo, de gente que Deus, um brilho assim, algo sobrenatural. Eu nunca experimentei isso e eu estava começando a achar que eu não sou cristã. Irmãos, na Bíblia tem história de personagens que eram verdadeiros cristãos e que nunca viram manifestação sobrenatural de Deus? Tem isso na Bíblia? Tem. Lembre-se disso. Experiência com Deus é convivência com Ele. Eu gostaria que Ele se manifestasse a mim de forma sobrenatural. Um dia eu falei assim no seminário, irmãos, eu nunca vi uma manifestação sobrenatural, nunca vi um anjo, nada disso. Eu nunca ouvi a voz de Deus, sabe? Audivelmente, ouvi aquela voz falando. Deus fala pela sua consciência, Deus fala pela Bíblia, Deus fala por um conselheiro cristão. Mas eu nunca ouvi a voz de Deus. E eu não estou preocupado com isso. Porque se Ele quiser falar comigo de forma que eu ouça, Ele fala. Se Ele não quiser, Ele se revela de outras formas. Ele é soberano, Ele faz como Ele quiser. É Ele que coordena, não sou eu. Não sou eu. Irmãos, infelizmente, há casos
em que filhos saem da igreja, saem dos caminhos do Senhor. Há casos, tá? E os pais muitas vezes colocam a culpa, sabem quem? Na igreja. Colocam a culpa no pastor, nos líderes. E muitas vezes, eu quando faço isso, eu coloco a responsabilidade dos meus filhos terem se afastado sobre todo mundo. E eu não percebo que a responsabilidade é minha. E eu tentei transferir para a igreja uma responsabilidade que não é da igreja. Não estou dizendo que são todos os casos. Eu estou propondo isso para que cada família pense. Agora, se eu errei, minha família se afastou da igreja, se afastou de Deus por culpa minha, porque eu errei. Lembre-se de uma coisa, Deus, Ele não só perdoa, Ele também esquece. Ele dá uma nova chance para nós. E muitas mães me procuram, irmão Leandro, eu errei muito na educação dos meus filhos estão fora dos caminhos do Senhor, e eu sei que eu fui a responsável pela forma como eu eduquei meus filhos. Não havia culto familiar em casa, eu sei que eu sou culpada, o que eu faço agora? Eu sempre digo, irmã, seus filhos são grandes, você não tem mais responsabilidade sobre eles no sentido material, joelho no chão. Existem casos que a argumentação resolve, mães? Argumentar com o filho? Não. E quando a argumentação não resolve mais, o que sobra para nós? Oração. Sobra a oração? Não, a oração é tudo. É tudo. Então continue orando por esses filhos. E se você está com o coração pesaroso porque errou no passado na educação dos seus filhos, larga esse fardo, porque Jesus já perdoou. Agora é daqui para frente, em oração. E o Espírito Santo irá trabalhar. A família que se reúne em redor do altar do Senhor. Logicamente, quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de um pai que vai até o quarto do filho, levanta, anda, vai, troca de roupa, pega pela orelha, ele traz para a sala, vai, senta aí, vamos estudar a lição, vamos estudar a Bíblia. Ninguém sai daqui enquanto não terminar esse culto. Um dia eu conheci um pai, amigo meu. Os filhos se afastaram e ele falou, Leandro, por que meus filhos se afastaram? Eu criei na igreja, estudo a lição, culto familiar de manhã e à noite, todos os dias, foram criados direitinho. E quando a gente foi conversando, ele abriu o coração e disse, realmente, eu arrastava meus filhos para o culto pela orelha. E esse pai ensinou seus filhos que culto é uma coisa ruim. Pais, cuidado com essa ideia, por exemplo, filho, se você se comportar mal, vai lavar louça para a mamãe. Sabe o que a gente está ensinando para os filhos? Que o trabalho doméstico é castigo. Esses filhos vão gostar de fazer o trabalho doméstico? Não, aí crescem homens que não lavam um talher dentro de casa. Não, isso não é coisa de homem. Quem disse que não? Então, pais, muito cuidado com estas coisas. Os filhos escutam, os filhos absorvem, os filhos aprendem. Então, não é ameaçando, gritando, arrastando os filhos para o culto familiar que nós vamos ensiná-los a amar a Deus. Vai ser o contrário. Tome muito cuidado, existem muitas famílias que ao saírem do culto no sábado pela manhã, vão para casa almoçar, e enquanto almoçam estão fazendo o quê? Criticando a igreja, criticando o pregador, criticando o diretor da escola sabatina, criticando a música, criticando tudo. O que esses filhos estão absorvendo? A igreja não presta, a igreja não presta. E quando eles crescem, deixam os caminhos do Senhor, e muitos pais, não todos, muitos pais colocam a culpa onde a culpa não está. A culpa é do pastor que não veio aqui em casa. Cuidado com isso, pais. Estejamos atentos a isso. Mas homens, eu quero fazer mais um apelo para vocês. Parece que estou implicando muito com os homens, né? Porque vocês são os sacerdotes do lar, os sacerdotes, os cabeças do lar. Elias, ele só foi capaz de restaurar o altar de Israel, ele só teve poder para enfrentar os profetas de Baal e ver a manifestação sobrenatural de Deus. Ou seja, muitas famílias precisam de um milagre, concordam comigo? Mas Elias só viu o milagre acontecer depois, porque ele restaurava e mantinha o seu altar pessoal. Homens, mulheres também, eu pergunto, como é que está o altar pessoal seu? Como é que está a tua comunhão individual com Deus, sacerdote do lar?
Porque Elias só viu o milagre acontecer, só conseguiu restaurar o altar de Israel, porque ele mantinha o seu próprio altar diariamente. Como é que está? Pronto. Estamos trabalhando então para a restauração do altar da família. Estou reunindo minha família diariamente para estudarmos juntos, para orarmos juntos. Tem mais alguma coisa que nós precisamos fazer? Além disso? Ou estudar a Bíblia e orar é suficiente? Tem uma coisa que nós precisamos fazer, e isso é urgente, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, lá no livro de Tiago, que aquele que não refreia a sua língua engana o seu próprio coração, porque a sua religião é inútil. Por que eu estou dizendo isso? Porque há muitas famílias que oram juntas, que estudam a palavra juntas, mas que ao mesmo tempo estão precisando abandonar o hábito da fofoca, de falar mal uns dos outros. Isso acontece nas famílias? Irmãos, às vezes eu tenho a impressão que as pessoas de quem a gente mais fala mal são os nossos familiares. Eu tenho essa impressão. E sabe qual é o problema disso? Pai falando mal de filho, filho falando mal dos pais, esposo falando mal da esposa, e o contrário, a mesma coisa. Pessoas me procuram pedindo socorro e eu falo, irmão, eu tenho dificuldade de te ajudar, porque eu não conheço você, eu não conheço sua esposa, não conheço seus filhos, não sei a história, como é que eu vou ajudar vocês assim? E eu digo, procura uma pessoa de confiança para vocês conversarem. E muitos me dizem, irmão Leandro, a gente já tentou. Um homem me falou, irmão Leandro, eu procurei uma pessoa assim, comecei a conversar com ela, expor as nossas dificuldades familiares, e essa pessoa começou a falar mal da minha esposa e me apoiar, realmente, sua esposa é isso assim. Mas depois eu descobri que essa pessoa, quando conversava com a minha esposa, fazia o quê? Teu marido realmente. Nós precisamos parar de falar mal uns dos outros. Nós precisamos proteger a nossa família. Por que que isso é importante? Veja, inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicência. O que é maledicência? É ficar falando mal uns dos outros. Maledicência são coisas de Satanás e barram de forma eficaz o caminho e a operação do Espírito Santo. Pode estudar a Bíblia junto, pode orar junto, se não abandonarmos o hábito de falarmos mal uns dos outros na nossa casa, na nossa família, o Espírito Santo não poderá atuar e jamais haverá unidade nesta família, por mais que sejamos religiosos. A gente precisa parar de fofocar, sim ou não? Dentro de casa, dentro das nossas famílias. Olha como isso é importante. É grandemente necessária a religião aonde? No lar. E nossas palavras aí no lar devem ser de um justo caráter, ou nossos testemunhos na igreja não valem nada. Nada. Pronto, para nós concluirmos. Reúno minha família todos os dias para estudar as Escrituras. Reúno a família todos os dias para orarmos. E lembre-se, pais que têm filhos pequenos, quando você reúne a sua família para orar, para estudar a palavra, lembre-se que tem crianças ali. O que eu quero dizer com isso? Não pode ser com as crianças um culto muito longo, cansativo. Use algo na linguagem delas, ok? Depois o casal, que já é adulto, pode ter o seu culto familiar mais específico. Mas tá bom, eu estou reunindo a minha família para estudar a Bíblia juntos, para orar juntos. Nós abandonamos esse negócio de ficar fofocando, falando mal uns dos outros. Tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer? Além disso? Tem mais uma. Ô irmãos, vida cristã não é fácil não, viu? Olha só. Mais uma coisa a gente precisa fazer. Já ouviram dizer que nós temos uma natureza espiritual e uma natureza carnal? Isso é verdade? Sim. A partir de que momento? Não é a vida toda. A partir do momento da conversão, ok? Antes da conversão não tem naturezas brigando, é uma só, carnal, acabou. Mas quando a gente se converte, aí começa a batalha entre uma natureza espiritual que é implantada em nós e a natureza carnal com a qual nós nascemos. E aí começa a luta. Quem é que vai vencer essa luta? Essa é uma frase interessante. Quem vai vencer é a natureza que for mais alimentada. A palavra aqui é mais alimentada. Essa estratégia funciona? Vamos ver? Eu sou da matemática, tá, irmãos? Então tem que fazer sentido para mim. Olha só isso aqui. Vamos supor que eu passo uma semana inteira
6 dias daquela semana, alimentando a minha natureza espiritual, todos os dias, várias horas por dia, com Deus. Mas um dia da semana, só o domingão, eu dou uma paradinha nesse negócio, para poder desfrutar aquilo que a minha carne gosta de fazer. Pergunta, olha só, pergunta simples, hein? Qual natureza foi mais alimentada naquela semana? A espiritual. Significa que a espiritual vai vencer nesse ambiente? Nesse contexto? Vai vencer? Sabe qual é o perigo dessa ideia? O perigo é o seguinte: eu tenho que alimentar mais a espiritual, tá? Então pense num programa de 10 horas com Deus. Nós passamos o dia inteiro na igreja, não foi? Alimentando a natureza espiritual. Por causa dessa ideia de natureza mais alimentada vence, muitas pessoas alimentam a natureza espiritual um dia inteiro no sábado, no 10 horas com Deus, e por isso se sentem confortáveis com as suas atividades do sábado à noite. Eu passei o dia inteiro na igreja. O que é 3 horinhas assistindo um filme diabólico? Qual é o problema disso? A pessoa passou o dia inteiro com Deus, mas à noite foi assistir algo que não era de Deus, e existem N atividades que não são de Deus. O que aconteceu com tudo aquilo que foi absorvido durante o dia? Perdeu, anulou. Ou seja, aquilo que eu fiz no meu domingão, anulou tudo que foi feito na semana anterior. Querem ver isso? Olha só. Mais do que qualquer outra coisa, estão os divertimentos contribuindo para fazer o quê? Anular a operação do Espírito. Então eu estudo, oro, ao mesmo tempo eu não deixo certas atividades que não são de Deus, e essas atividades estão anulando a oração, anulando o estudo da palavra, eu não percebo isso, e vivo uma vida inteira achando que estou sendo cheio do Espírito, quando não estou. E Jesus volta, e eu serei aquele que direi: Senhor, em teu nome eu fiz tanta coisa, e Jesus vai responder o quê? Não conheço você. Isso é duro de ouvir de Jesus. Querem ver um outro exemplo para a gente encerrar? O que é isso aqui? Um balde. Imagina que alguém pediu para você encher esse balde. Pega a mangueira ali e enche esse balde de água. Quando você chegou perto do balde, você percebeu uma coisa. O balde estava cheio de cimento. E o cimento endureceu. Então você vai com a mangueira e começa a jogar água dentro daquele balde. O que vai acontecer com a água? Vai escoar para fora, não vai entrar no balde. Para que você possa realmente encher o balde de água, você precisa fazer o que primeiro? Tirar aquele cimento dali, limpar aquele balde, então com a mangueira você coloca ali a água dentro do balde. Pois bem, o balde é a nossa mente. A água é o azeite. Qual azeite? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós oramos, estudamos a palavra, clamamos pelo poder do Espírito, e o Espírito então é derramado sobre nós. Mas ele encontra uma mente que está como? Cheia. Cheia desse cimento endurecido, dessas misérias que Satanás propõe por meio das músicas, por meio das telas. O Espírito Santo então é derramado, e o que acontece com aquele azeite? Ele vai escoando para fora, ele não tem espaço para entrar. E eu passo uma vida inteira nessa prática, achando que estou sendo cheio do Espírito, quando na verdade em minha mente não caiu uma única gota, e eu não percebi. O que eu preciso fazer para que o Espírito realmente entre na minha mente, para que o estudo da palavra faça efeito, para que a oração faça efeito na minha mente? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso limpar a minha mente desse lixo que o inimigo tem proposto. Então eu pergunto: pais, mães, vocês estão reunindo suas famílias para assistirem o quê? O quê? Existem famílias que não se reúnem para orar e estudar a Bíblia, mas tem tempo para se reunir, para passar 3 horas vendo um filme, assistindo um jogo de futebol, seja o que for. Ao mesmo tempo, tem famílias que se reúnem para estudar a Bíblia, se reúnem para orar, mas aquilo que estão se reunindo para assistir, para ouvir, está anulando tudo o que fizeram espiritualmente. Então, famílias, eu pergunto: vocês estão se reunindo para assistir o quê? Em nome de Jesus, pensa nisso. Isso é um assunto, Lilian, para uma outra oportunidade, tá? O que a gente está assistindo em casa e qual é o efeito na nossa mente, no nosso emocional, no nosso corpo físico, no nosso espiritual.
Em nome de Jesus, a gente precisa pensar nisso, porque Jesus está voltando. Existem pais que nos procuram, meu filho saiu da igreja, foi criado direitinho, eu levava para fazer o culto familiar com amor, com carinho, foi muito bem cuidado, e a gente vai conversando com os pais e percebem que os filhos cresceram assistindo em casa aquilo que não é de Deus, e anulou tudo que os pais tentaram em termos de culto familiar. Os pais não perceberam isso, o filho deixa os caminhos do Senhor, porque nós somos transformados pelo quê? Pelo que a gente contempla. Irmãos, vocês sabiam que 33% dos adventistas no mundo hoje acreditam que a alma é uma entidade separada do corpo e que continua vivendo depois que a pessoa morre? Sabia disso? Sabe por que isso acontece? Porque a gente está sendo transformado pelo que a gente está assistindo. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Veja, não podemos avançar na experiência cristã enquanto não afastarmos do nosso caminho tudo quanto nos separe de Deus. Esse trabalho é nosso. Deus não vai invadir o nosso lar para arrancar aqueles DVDs, para arrancar aqueles sites. Deus não vai fazer isso. Isso é um trabalho nosso, se nós quisermos que o Espírito Santo atue em nosso lar e salve a nossa família. Pronto. Estudo da palavra, oração, eliminamos a fofoca, a maledicência. E agora, quando eu sento com minha família nos momentos de lazer, eu escolho aquilo que Deus pode aprovar. Tem mais uma coisa que eu preciso fazer? Tem. Perseverar. É fácil, irmãos? É fácil? Não. Muitas vezes a gente se empolga, né? E começa, vamos lá, vamos fazer. Mas o tempo vai passando, o sacrifício é grande e a gente começa a desanimar. Não desanime. Persevere. Porque o diabo vai fazer de tudo para atrapalhar esse processo. Pai que está aqui presente, quando você tomar essa decisão de reunir a sua família no altar, o diabo vai se voltar contra você, de uma forma muito mais intensa. Se apegue ao Senhor, persevera nisso, não deixe nada derrubar o altar da sua família, não deixe que nada desconecte a sua família do Senhor. E pelo poder de Deus, qualquer família, repito, qualquer família pode ser plenamente restaurada. Qualquer família. Vocês gravaram isso? Qualquer família. Não importa o problema. Deus tem poder para restaurar, mas a gente tem que permitir. Como? Foi o que nós falamos hoje. É assim que se permite. E eu quero ler o último texto. E esse último texto diz assim: sustentai a fortaleza do lar, consagrai vossa família a Deus, e então falai e agi em casa, como? Cristãos, em nome de Jesus, sustente a sua família, fortaleça a sua família, não desista da sua família, e o Senhor é capaz de fazer milagres dentro do seu lar. Louvado seja o seu nome por isso, amém. Eu queria que as famílias se reunissem, as famílias. Se alguém está sozinho, sem nenhum membro da família, você será muito bem recebido em algumas dessas famílias aí. Pais, filhos, fiquem perto uns dos outros, se reúnam agora. Ai que maravilha, as famílias da igreja. Olha lá, o quarteto é uma família. Uma família. E nós vamos fazer o seguinte: escolham um representante da família. Se o patriarca da família está ali, é ele. Não precisa nem escolher ninguém, é ele, tá? Se não estiver, escolham um representante. E eu vou dar alguns minutinhos para essa pessoa orar. E vocês aí reunidos vão orar de uma forma específica pela família de vocês. Combinado? Não é para orar por outros assuntos agora. Pela família de vocês. Eu vou dar uns minutinhos para vocês orarem juntos. E depois nós encerraremos com uma oração aqui na frente. Será que nós conseguimos nos ajoelhar juntos nesse momento tão especial? Se for possível, vamos ajoelhar.
Querido bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por essa oportunidade de nos reunirmos como família para falarmos com o Senhor. O Senhor fez uma promessa há muito tempo atrás, Senhor, que está registrada na Tua palavra. O Senhor disse que ouviria as orações que seriam feitas neste lugar. Por isso eu te suplico neste momento, ouça as orações do Teu povo. Ouça as orações das Tuas famílias, que estão sendo elevadas a Ti neste momento. Por favor, restaura, Senhor. Eu creio que há famílias aqui que estão com problemas, com dificuldades, todos nós temos, mas pode ser que tenha uma família aqui à beira de um divórcio, ou então que não está à beira de um divórcio, Senhor, que está unida, entre aspas, firme ali junto, mas o casamento não é aquilo que o Senhor queria. O Senhor também não deseja que a gente honre o voto matrimonial, mas com um matrimônio miserável. Por isso eu te peço, restaura plenamente as nossas famílias. Leva nossas famílias de volta ao Teu altar, às Escrituras, à oração. Dá-nos discernimento, tira, Senhor, a maledicência e a fofoca dos nossos lábios. E ajude-nos, Senhor, nos nossos momentos de lazer, a escolhermos aquilo que o Senhor aprova, para que possamos então reestruturar o altar de nossa família e muito em breve fazermos parte da grande família celestial. Abençoe, Senhor, esta grande família chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Louvado seja o Senhor por esta igreja. Desperta o Teu povo e que muito em breve possamos ver Jesus voltar nas nuvens dos céus. Despeça-nos com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém.